Vocês acabaram falando de alguns jogadores jovens e eu fui repassando aqui rapidamente a escalação base do Fluminense e não tem moleque na escalação do Fluminense hoje. Vou além, não tem moleque que entre de maneira sequencial e que agregue na equipe. Ou eu tô esquecendo de alguém? Esses gringos Não, também né? são moleques, né? Então, aí eu vou citar um quarteto agora, independente de ser do Fluminense ou não. Isaac, Riquelme, Lavega e Lescano. Será que os moleques realmente não estão com condição de atuar? Ou será que o Renato não tem esse perfil de lançar os moleques? Ele falou sobre o Lescano e o Lavega. Ele disse que os moleques precisam ser corrigidos dentro daquilo que ele acredita. Ou seja, ele já deixou bem claro. Esses dois eu não vou colocar agora. Riquelme e Isaac chegaram a jogar com ele em alguns momentos esporádicos ali. Existe um receio dele de contar com o molecada? Será que ele é o treinador que não consegue colocar a molecada em campo? Porque assim, pra colocar o moleque em campo tem que correr risco, pô. Se ele ouvir isso, ele vai querer bater em você. Bater no sentido de devolver a porrada. Porque ele vai falar da carreira dele, da construção, que no próprio Fluminense, no Grêmio, lançou muitos jogadores. Sim. Pipipipopopó. Mas é justamente pela bagagem que ele tem. Agora ele deveria. Será que ele não tem que correr esse risco pra ganhar mais opções dentro do elenco? Porque assim, o elenco não oferece a ele também a condição de dizer assim, não, eu vou corrigir esses moleques aqui pra no tempo certo escalá-los. E vamos lá, bem ou mal, pô, Riquelme, Isaac jogaram com ele. Não podem receber um pouco mais de sequência na equipe? Eu sei que... Aí ele vai... Desculpa. Ele responde com o argumento mais forte do lado dele, que é, vocês não têm... Ele fala muito isso nas coletivas. Vocês não têm as informações que eu tenho. Então passa pra gente. Passa pra gente. Mas assim, será que não pode arriscar um pouquinho com esses moleques? Quem teve minutagem, quando o Riquelme e o Isaac tiveram minutagem, não era o Renato ainda, tem esse ponto, ainda era aquele time alternativo do Fluminense, e jogaram bem. E jogaram bem. O Mano nem tanto, né? Até com o Mano. Não, com o Mano eles chegaram a aparecer um pouquinho. Aqui o Riquelme teve a lesão. Teve a lesão, o Isaac teve também. O Isaac teve também. Né? Os dois tiveram a lesão mais ou menos no mesmo período, mas é porque como o Riquelme teve uma minutagem maior, a galera sentiu mais a falta do Riquelme. É indiscutível, se você jogar uma bola no alto assim pro Riquelme e pro resto dos pontos do Fluminense, o Riquelme vai dominar, os outros vão ter uma certa dificuldade nesse sentido. Então, assim, é indiscutível que ele tem um refino técnico absurdo. Só que aí cai numa outra questão, e ontem eu conversei isso até com o Canido. Saiu a reportagem no GE sobre a baixa minutagem dos moleques de Xerém nesse ano. Só que o Fluminense, e aí eu bato de frente com muita gente nisso, o Fluminense nunca valorizou Xerém, nunca valorizou. O Fluminense usa Xerém por dificuldade, ponto. Mas agora tem dificuldade, ponto. Não, eu tô então precisando de jogador pra criar, eu tô precisando de jogador pra acrescentar qualidade. Mas é porque a galera tem muito assim, não, porque o Fluminense sempre aposta, aposta porque não tem outra opção. Assim, não tem outra opção. A gente tá discutindo o zagueiro. Qual foi o último zagueiro que o Fluminense subiu pra jogar minimamente uma minutagem? Não vai achar, irmão. Não vai achar. Não vai achar. Não vai achar. Vem o Frazan, Marlon. A gente tá falando de 10 anos, né? Pô. 10 anos. O último foi, assim, o Luan Freitas, que jogou um pouco no estadual, aí lesionou, tipo assim... O Ibanez. Muito tempo. O Ibanez que jogou um pouco... mas a gente tá falando de quanto tempo que o Ibanez foi lá pra fora já? 8 anos. Então. 8, é isso. Então, assim, o Fluminense nunca mais jogou com nenhum zagueiro. Foi campeão da base de vários torneios até agora, nunca jogou com nenhum zagueiro. Jogou o quê? Era só volante pra frente. Então, assim, o Fluminense sempre usou a base em situações de desespero e no desespero de não ter ninguém no elenco principal. Agora, assim, apesar de não estar performando bem, mas tem atletas no elenco principal. Tem um elenco robusto no sentido de números, não que de fato estejam resolvendo. Tanto que você olha para a ponta esquerda, você vai ter Serna, Keno, Canóbio. Aí você tem um Soteldo que pode jogar por ali. Pô, você tem 4 opções para a ponta esquerda. Ah, mas nenhuma tá dando certo. Ok, mas você tem 4 opções para a ponta esquerda. O Soteldo, ele virou da direita ou é a opção do Renato? Não, eu gosto dele na direita. Não sei. Eu não sei ainda o que o Renato... Não faz sentido ele jogar lá na direita. O que o Renato vai decidir com ele, acho que tá muito cedo. Eu acho que foi muito de tentar fazer a função do Arias também. E por conta de ter o Keno e o Serna, que tem esse conforto de jogar pelo lado esquerdo. E aí falta pro Fluminense utilizar Xerém no momento que o principal ali não tá conseguindo performar e entregar o mínimo, não digo nem necessário, assim, o mínimo suficiente para conseguir mostrar alguma coisa. Mas, de fato, o Fluminense nunca valorizou a base como deveria valorizar. Chega no campeonato estadual, por exemplo, você coloca ele nas 3 primeiras rodadas porque o elenco principal está de férias, mas na hora que
começa a chegar os principais, assim, você não precisa dar uma minutagem gigante pro Lima, porque você sabe qual que é o teto do Lima. Você não precisa dar uma minutagem gigante pro Serna, você já sabe qual que é o teto do Serna. Então, nessas horas, a minutagem maior tem que ser para Isaac e Riquelme. Para mim, isso é indiscutível. E o Fluminense não fez isso. Na hora que voltou todo o elenco principal, colocou essa galera para jogar. Entra também numa dinâmica gestão de elenco. De você ter que performar. Tem a pressão dos adversários, por mais que a gente relembre que o estadual não tem o mesmo peso que anteriormente, mas a rivalidade traz essa pressão. Você vê os outros times vencendo, os outros 3 times vencendo e encaminhando uma classificação, o próprio torcedor entrega essa pressão. Pô, como assim a gente vai ficar de fora do Campeonato Carioca? E fica no discurso de, não liga pro Carioca. Mas no fim das contas acaba importando. Você tem que chegar no mínimo na semifinal. E aí isso condiciona as escolhas, né? Pô, não vou botar tanto os meninos, vou colocar o meu time mais casca pra pegar um Flamengo, pra pegar um Botafogo numa semifinal, pra pegar um Vasco. E aí, no fim das contas, a galera não tem a minutagem e o time. Acho que as diretorias não sentem segurança de falar assim, não, esse campeonato estadual, como fez a diretoria do Botafogo, vai ser experimental. Vamos colocar o time principal, mas na reta final ou na hora do vamos ver, vamos manter o controle de minutos desse time principal e vamos colocar os garotos. Eu acho que existe essa pressão. O torcedor entrega a pressão, a diretoria entrega a pressão, às vezes não sustenta realmente o que é dito, né? O projeto de campeonato estadual não importa. No fim das contas, por conta do clássico ou dos clássicos ou de uma semifinal mais pesada no Maracanã, acaba fazendo as mesmas escolhas de sempre. E aí isso condiciona a parte física do time na sequência da temporada, uma preparação ou um jogador jovem desse sem tanta bagagem para sustentar uma porrada lá na frente. E sabe uma parada que muda muito também? É quando, não, esse moleque teve minutagem sim. Cara, ele só teve minutagem com o time inteiro é reserva. O cara não jogou uma vez com o time principal. O cara não jogou uma vez entrando no começo do segundo tempo. Eu lembro muito do caso do Lincoln no Flamengo, assim. Ele ficou... Não sei nem quanto tempo ele ficou no Flamengo. E se você somar toda a minutagem dele, dava 300 minutos. Porque o cara entrava aos 40, 45, 48, 42, perdendo de 2-0, ou já ganhando de 3-0, entrava em situações que o time ou ia pro desespero ou já tava tocando bola ali esperando acabar. Em 18 ele teve oportunidade, iniciou o Campeonato Carioca, era ele e o Vinícius, a dupla, né, de ataque, e era só isso mesmo, não lembro. E outros contextos, Covid, todo mundo com Covid, e aí ele tem que ser o atacante. E isso acontece muito, quando a gente pega, esse moleque já jogou 32 partidas pelo clube, tu vai ver, dessas 32 partidas, 30 ele entrou depois dos 40. Então isso pesa muito também.